Olá pessoal, eu sou o Victor e essa é uma aula de exercícios, certo? Então eu convido você que está assistindo a, antes de eu apresentar a resolução do exercício, pausar o vídeo e tentar fazê-lo por si mesmo, certo? Nós vamos ver aqui alguns exercícios que utilizam as técnicas que nós já vimos em aulas anteriores, certo? Então aqui o primeiro problema é um problema da OBM de 2008, né? Que diz o seguinte: temos 5 cores para pintar cada cartão. Bom, o cartão está representado aqui, o formato dele, né? Ele diz o seguinte: todas as 5 cores devem ser usadas. Então, como eu tenho 5 espaços e 5 cores, cada cor vai ser utilizada exatamente uma vez. E ele diz que cartões obtidos um do outro por rotação são iguais, certo? Por exemplo, esse cartão aqui, que tem A no centro, e tem B, C, D e E nessa ordem em sentido horário, é igual a esse aqui. Porque se eu pegar esse cara aqui e rodar 90 graus, eu encaixo certinho em cima desse. O B, o C, o D e o E na mesma ordem. Então esses cartões são considerados iguais. Bom, dado tudo isso, descubra quantos cartões diferentes nós podemos formar, certo? E a resolução é a seguinte. Veja bem, das 5 cores, a mais fácil de decidir é a que está no centro, né? Então, para eu escolher a cor do centro, eu escolho de 5 maneiras e 2 cartões que têm a cor do centro diferente são necessariamente diferentes, certo? Agora, o que acontece? As 4 cores restantes, eu tenho que posicionar em alguma ordem nesse ciclo, de modo que eu não posso obter uma configuração a partir da outra por meio de uma rotação. Essa é a nossa amiga permutação circular, certo? Eu tenho 4 elementos para permutar num círculo. Então, como nós já vimos na aula de permutações com repetição, isso eu posso fazer de quantas maneiras? Bom, eu faço a permutação, né? 4 fatorial e divido por 4, ou simplesmente 3 fatorial. Enfim, então a resposta é 5 vezes 3 fatorial, isso dá um total de 30 cartões. Então aqui a nossa próxima questão, da OBM de 1998, dá o seguinte: dá um tabuleiro, 2 por 3, e dá 2 letras A, 2 letras B e 2 letras C. E pergunta: de quantas maneiras podemos preencher o tabuleiro com essas letras sem que haja 2 letras iguais na mesma coluna? Aqui eu dei um exemplo, né? Quer dizer, o A é diferente do B, o C é diferente do B, o C é diferente do A. Isso pelas colunas. Para as linhas não importa, você vê que eu posso ter 2 letras C na mesma linha ou 2 letras B e tudo bem. Bom, mas aí o que ele quer saber é isso, de quantas configurações possíveis há no tabuleiro 2 por 3. Então eu recomendo que você tente fazer a resolução sozinho antes de ver. Então a resolução é a seguinte: se você olhar para como as letras estão distribuídas aqui, bom, tem uma situação em que eu tenho letras repetidas na mesma linha, né? E isso facilita alguma coisa no sentido de você decidir o que vai acontecer, né? Então vamos fazer um primeiro caso aqui, que é o seguinte: no primeiro caso, há letras repetidas nas linhas. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou olhar para a primeira linha do tabuleiro e vou dizer, bom, dentre as 3 cores, dentre as 3 letras que há, eu vou escolher qual delas vai aparecer 2 vezes, certo? Então,
Nesse caso aqui, apareceu a letra C 2 vezes. Mas elas podem aparecer 2 vezes em alguma outra posição, por exemplo, aqui e aqui, ou aqui e aqui, enfim. Então, eu tenho que, dessas 3, escolher 2 posições para que elas apareçam. Bom, e aqui vai ter que aparecer alguma outra letra, né? Que pode ser A, como pode ser B. E como eu tenho essas 2 possibilidades, eu tenho que escolher uma, né? Então, eu multiplico por 2, escolhe 1. E aí, o que acontece com... Vamos dizer que eu tivesse escolhido A, né? Vamos reproduzir o exemplo dali. E vamos dizer, então, agora o que acontece com a linha de baixo, né? Eu tenho que colocar ainda uma letra A e 2 letras B. Essas 2 letras B não têm a menor chance de aparecer na mesma coluna, porque elas estão na mesma linha, né? Então, eu só tenho que observar aqui o que vai acontecer com A. O A pode estar nessa casa aqui ou nessa casa aqui. Então, eu tenho 2 maneiras de escolher a posição do A. Por exemplo, eu posso escolher aqui onde eu escolhi no meu exemplo inicial. E se eu fizer isso, os outros B sobraram aqui, né? E está determinado, então, esse é o total de soluções do primeiro caso, que dá 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2, isso é 36. Bom, agora eu tenho que fazer o segundo caso, né? O segundo caso é a negação do primeiro, né? Quer dizer que cada letra, enfim, cada letra aparece exatamente uma vez em cada linha, né? Então, por exemplo, aqui nessa linha eu tenho ABC em alguma ordem e aqui nessa linha eu tenho ABC em alguma ordem. Então, se a gente olhar para a primeira linha, né? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente permutar, né, as 3 letras, porque elas são diferentes, elas são A, B e C, certo? Aqui em cima de alguma maneira, por exemplo, assim, A, B e C, né? Então, tem 3 fatorial maneiras de permutar essas letras aqui. Agora, olha só, se eu pensar onde eu vou colocar a letra A, eu não posso colocar ela nessa coluna aqui, né? Eu só posso colocar ela aqui embaixo, né? Ou embaixo do B ou embaixo do C. Se eu colocar aqui embaixo do A, tá tudo determinado, né? Porque o C não vai poder vir aqui, o C dessa linha. Ele só pode vir aqui. E o B só vai poder vir aqui onde já está fixado para ele, né? Agora, tem esse caso e tem o caso em que eu poderia colocar o A nessa casa aqui. E aí, quando eu olhar para o B não pode estar aqui, ele tem que estar nessa, né? E, finalmente, sobra essa posição. Então, você vê que, dependendo se eu coloquei o A na segunda casa ou na terceira casa, eu tenho exatamente uma configuração que fica fixada, né? Então, aqui, dependendo, como tem 2 posições possíveis para o A, eu tenho que multiplicar por 2. E aí, a resposta desse caso é 3 fatorial vezes 2, e isso dá 12. Então, no final, a resposta é a soma do primeiro caso com o segundo caso. Isso dá 36 mais 12, que é 48. Então, agora, o último problema desse vídeo é da Olimpíada de Matemática do Rio de Janeiro, desse ano. Você tem aqui um prisma, né? E você tem 5 cores disponíveis. Dessa vez, você quer pintar os vértices do prisma, de modo que não haja 2 vértices ligados com a mesma cor, certo? Aqui atrás tem uma aresta traçada. Bom, essa aresta aqui também está ligando os 2 pontos daqui, certo? E a quantidade de cores não precisa ser necessariamente 5, você pode utilizar menos do que 5 cores. Então, compreendido o problema, você pode pausar o vídeo para tentar fazer e eu prossigo com a resolução, que é a seguinte. Se eu olhar aqui para o triângulo de cima, eu consigo ir pintando sem ter grandes empecilhos, né? Quer dizer, eu faço a cor A aqui desse vértice e como tem 5 cores, eu posso escolher essa cor de 5 maneiras diferentes. Aí eu ponho uma cor B aqui que tem que ser diferente da cor A
Portanto, ela pode ser escolhida de 4 maneiras. E, finalmente, eu escolho a cor do outro vértice do triângulo, que tem que ser diferente das cores A e B, porque esses vértices são ali adjacentes, né? Então, eu posso escolher esse triângulo, né, num total de 5 vezes 4 vezes 3, ou seja, 60 maneiras. Então, para eu fazer o triângulo de cima, não é tão complicado. O problema é quando eu tento pintar o triângulo de baixo, porque eu não sei qual é o total de cores que eu estou utilizando, né? Por exemplo, se eu fosse utilizar apenas 3 cores, eu sei que se não posso tecer aqui, então a cor que vai vir aqui ou é A ou é B. E aí eu tenho 2 escolhas possíveis. Se na verdade eu fosse utilizar mais do que 3 cores, fosse utilizar 4 ao todo ou 5, então aí eu teria números diferentes de escolhas para os vértices aqui de baixo, né? Então pensando nisso, eu vou dividir o problema exatamente nesses casos. Ou você usou um total de 3 cores, né, que é o que eu precisei para pintar o triângulo de cima, ou no total você utilizou 4 ou 5. E em cada caso desse nós vamos ver, né, como é que fica a situação do triângulo inferior. Então, no primeiro caso, eu usei 3 cores no total, certo? E aí, como é que fica? Bom, as cores A, B e C já estavam aqui, certo? E eu tenho que olhar para o triângulo de baixo. Só estão disponíveis mesmo as cores A, B e C, né? Porque são só 3. Se eu olhar para esse vértice aqui, então, eu tenho 2 escolhas, né? Porque eu não posso escolher nem a cor A nem a cor B. Perdão, não posso escolher a cor C. Eu tenho que escolher a cor A ou a cor B. Então, eu tenho 2 possibilidades. Bom, e vai se resumir mesmo a 2 possibilidades aqui, porque, repara, se eu escolhi A, esse daqui não pode ser B e também não pode ser A. Então, ele vai ser C, né? E aqui para cá só sobrou mesmo o B, porque eu já tenho vizinhos com cores A e C, certo? Se eu escolhesse B aqui em vez de A, seria uma configuração análoga que ia determinar todas as outras cores do triângulo. Então, realmente, eu não preciso multiplicar nada, eu só tenho 2 pinturas nesse caso, certo? Para o triângulo inferior, nós temos que lembrar no final de multiplicar pelo triângulo de cima. Bom, o segundo caso, eu uso um total de 4 cores. Certo? E aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou desenhar de novo o prisma, né? Com as cores A, B e C, né? E eu vou ter que introduzir uma certa cor D aqui. E essa cor D vai ter que aparecer em um desses 3 vértices, né? Essa cor D aparece em um dos 3 vértices, então eu tenho que multiplicar por 3. Entretanto, se eu tenho 5 cores disponíveis e já usei 3, essa cor D pode ser qualquer uma das 2 restantes. Então, eu tenho que multiplicar pelo 2, que é a escolha da cor que eu vou introduzir aqui junto com as que já estão. Então, vamos supor que eu coloquei a cor D aqui embaixo, né? Então, o que vai acontecer aqui agora? Eu não posso pintar nada aqui com a cor D, né? Eu tenho que pintar com A, B ou C. Eu sei que aqui não pode o A, então, por exemplo, eu vou colocar aqui o B, né? E no próximo eu vou decidir se eu coloco A ou C, certo? E essa decisão pode ser feita de 2 maneiras, né? Então eu tenho
duas possibilidades no caso em que eu decidi aqui se essa cor é A ou C. Agora, tem uma outra coisa que pode acontecer aqui, né? Que é por exemplo, eu escolher, em vez de B aqui, a letra C, né? Se eu escolher aqui a letra C, vai acontecer que esse cara aqui é vizinho de D, de C e de B. Então, a cor dele só pode ser A. Então, eu tenho um subcaso aqui, né? E dois subcasos do outro lado. Então, o total de casos que eu tenho aqui são 3. E aí eu multiplico por essas possibilidades de configuração aqui. Então, o total do segundo caso é 18. Eu tenho 18 pinturas possíveis. Aqui em cima eu tinha 2. Agora, então, primeiro caso 2, segundo caso 18. Eu vou fazer o terceiro caso, né? Terceiro caso, eu usei o total das cores disponíveis, né? E aí, como é que fica esse caso? A, B e C. E aí eu vou usar as cores D e E, certo? Que vão ter que aparecer aqui em algum lugar. Mas D e E tem que aparecer junto com uma cor que já foi usada aqui em cima. Ou A, ou B ou C. Quando eu escolho essa cor, eu tenho 3 possibilidades. Então vamos dizer que eu peguei a cor A para colocar aqui embaixo, para repetir, né? Eu posso fazer isso nessa posição ou nessa. Nada aqui não dá porque ele é vizinho do A. Então, para escolher se o A está nessa ou nessa posição, eu vou multiplicar por 2, certo? E feito isso, eu sei que os dois outros vértices estão com as cores restantes D e E, né? Que pode ser D e E ou E e D. E por essa possibilidade de reordenação de D e E, eu multiplico por 2. E aqui, nesse caso, eu tenho 12 pinturas para o triângulo inferior. Então, do meu primeiro caso, eu tinha 2. Do segundo caso, eu tinha 18. Do terceiro caso, eu tenho 12. Então, o total de pinturas para o triângulo inferior é 32, certo? E aí, a resposta final é 60, que eram as pinturas do triângulo superior, vezes as 32 pinturas do triângulo inferior. Isso me dá um total de 1.920 pinturas. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula de exercícios e até a próxima.